A pauta é o limite da entrega. A Prefeitura do Rio decretou nessa semana que entregadores por aplicativo de comida, de compras, não podem ser obrigados a entrar no condomínio para deixar o pedido lá na porta do cliente. Segundo o prefeito Eduardo Paes, a medida é para proteger não só os entregadores, mas também os moradores, as pessoas que fazem esse tipo de pedido. Vamos te mostrar aqui então no telão o que diz esse decreto. Segundo o decreto, as entregas devem ser feitas de preferência na portaria, no primeiro ponto de contato ali com o endereço. Mas a entrega também pode ter alguma exceção. Por exemplo, pessoas idosas com algum tipo de deficiência, mobilidade reduzida, podem combinar diretamente com o entregador e, se ele concordar, para que então ele entre no condomínio, entre na área estabelecida para que possa fazer essa entrega. Outras capitais também têm decretos nesse sentido. A gente vai citar para você aqui Porto Velho, Manaus e Fortaleza também tem essa mesma determinação. Mas aí você pode estar se perguntando, mas precisa de uma lei? Claro que sim, e a gente vai te mostrar por quê. No Rio de Janeiro, agora no mês de agosto, o Valério Júnior, que trabalhava como entregador, se recusou a entrar num condomínio a entregar o pedido lá na porta do apartamento de um policial penal. Sabe o que aconteceu? Teve uma discussão e o entregador levou um tiro, foi baleado por esse policial. E hoje nós conversamos com o Valério para saber como é que ele está. Você não subia? Tá ok. Você não subia, Vamos lá. parada? Estou na Merck. Ele me deu um tiro porque eu não subi. Tem sido um processo muito demorado, muito delicado. Como foi retirada uma bala, então assim, é um processo muito delicado. Isso pra gente é um novo vigor. Hoje a gente encontra pessoas que querem trabalhar agora, porque não tem aquela questão de ter que subir e demora, por exemplo, 15 minutos para poder ir até o bloco do cliente. Então, assim, está sendo um divisor de águas para nós entregadores. O diretor de impacto social do iFood, o Johnny Borges, disse que é importante esse tipo de decreto, esse tipo de determinação, principalmente porque é um trabalho que a gente sabe que tem todos os dias de muita gente que rala de bicicleta, de motocicleta, para entregar na casa das pessoas o que elas pedem muitas vezes para comer. Vamos ouvi-lo. O decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro ele vem ao encontro do que acreditamos. Desde 2023, a gente criou uma longa campanha chamada Bora Descer, que é uma campanha que tem como objetivo incentivar que o cliente busque seu pedido na portaria do prédio. Criamos uma central de apoio jurídico e psicológico, com uma parceria que a gente tem com um coletivo de advogadas negras chamado Black System Law, para atender os entregadores em casos de ameaça, discriminação, assédio ou violência. A gente já atendeu mais de 600 entregadores em todo o Brasil. Garotos, vamos então debater esse assunto com a ajuda de vocês também, mas deixa eu começar com o Bausa aqui, porque a gente hoje na reunião de pauta, quando estava decidindo como é que a gente ia fazer esse debate, inclusive a gente ficou sabendo que o Bausa já acompanhou durante uma reportagem um entregador de aplicativo para justamente mostrar como é a realidade dessas pessoas, Bausa? Então conta pra gente o que você ficou sabendo. Foi uma reportagem que eu fiz para a Rádio CBN, mais ou menos 6 anos atrás. E eu entrevistei tanto os entregadores que faziam as entregas com motos, quanto o pessoal que usava bicicleta. E eu acompanhei esse entregador, o Gabriel. Ele morava na cidade Ademar, que é um bairro da periferia de São Paulo. Todos os dias ele saía, ia até a região da Avenida Paulista, dá mais ou menos uns 15 quilômetros, ia de bicicleta, voltava de bicicleta e ficava o dia inteiro fazendo entregas. E para essas pessoas, o tempo é um fator primordial. Eu lembro que teve uma situação em que ele estava retirando uma entrega num restaurante indiano e a pessoa que fez o pedido não informou o tipo de arroz que ela queria. Se ela queria um arroz tradicional, um arroz basmati, que é aquele arroz típico indiano. E aí o restaurante não liberava a entrega. E o Gabriel ficou 30 minutos ali até que o impasse fosse resolvido, até que a cliente informasse o bendito arroz para o restaurante. E ele, naquele momento, falou, olha, eu perdi aqui umas outras 2 entregas que eu podia estar fazendo. Então, assim, o fator tempo é decisivo para a vida dessas pessoas. O Gabriel, eu lembro que ele, apesar de estar entregando comida para todo mundo, ele não almoçava. Ele só ia comer alguma coisa quando ele voltava para a casa dele. Então, a rotina dessas pessoas é muito difícil. Então, eles estão sempre nessa corrida contra o tempo e você obrigar um trabalhador que está no sereno, no sol, fazendo uma entrega atrás da outra, ter que prender a moto dele, deixar a moto dele ou a bicicleta dele na rua
podendo ser roubada, para ele se deslocar dentro de um condomínio, subir até o andar do morador e entregar, é um absurdo. É uma mentalidade extremamente arcaica, um resquício ali, quase que um resquício de uma mentalidade escravocrata, e eles ficam expostos a toda a sorte de violência. Tendo essa lei, é uma lei que vai, isso no Rio de Janeiro, decretos em outros lugares, vai proteger esses profissionais, e isso muda muito de cidade para cidade. Quando eu morava em São Paulo, não tinha essa cultura. Eu acho que até por razão de segurança, os prédios não permitiam que os entregadores subissem. Aqui em Brasília é muito mais comum isso, os prédios são menores e tal. Aqui a questão de segurança é um pouco mais tranquila, então é comum o entregador já se disponibilizar a subir. Mas eu acho que cabe uma reflexão de todos, né? E ele não está ali para... Ele é um prestador de serviço, ele não é um funcionário teu, ele não tem a obrigação de levar o pacote, a entrega na sua porta. Então, não custa nada descer e retirar, ajudar essas pessoas também, o trabalho dessas pessoas, a não ser quem precisa, né, Marcelo? Pessoa com deficiência, idosos, mães que têm bebês, crianças pequenas. Claro que há exceções e os entregadores entendem essas exceções, mas exigir que eles subam e entreguem o pacote na mão é um absurdo. O Bausa, até porque a gente está falando de um serviço, né? Você não está falando aqui de um serviço análogo à escravidão. Quer dizer, você intocável pede uma comida, se não largam na sua mão, na porta da sua casa, você não pode buscar. Gente, é uma troca, o cara está trabalhando. Se o combinado é que ele deixe no primeiro ponto de entrega, vai lá e pega. Mas, claro, pode ter uma pessoa que tem uma idade avançada e não consegue, uma pessoa com alguma dificuldade. Aí o combinado, como diz o ditado, nunca sai caro. Mas o que a gente tem visto, Joel, eu quero até que você fale da experiência em São Paulo, como a gente viu no Rio de Janeiro, são casos de, no mínimo, xingamento, agressões e até um tiro, né? Teve outro exemplo aqui no Rio de Janeiro, que não era para entrega, mas eram com entregadores, que uma moça pegou um negócio que ela estava lá, uma corrente de cachorro, e ela bateu nos entregadores porque eles faziam muito barulho na calçada em que ela estava passando. Então, assim, as pessoas parecem que separam. O entregador é uma categoria diferente. É uma profissão que nem todas as outras, né, gente? Cada uma tem a sua característica. Sempre que eu vejo essas histórias do Rio de Janeiro ligadas a essa demanda do morador que o entregador suba até o apartamento dele, eu acho muito estranho, assim, porque em São Paulo eu nunca ouvi falar disso, assim, ninguém espera que o entregador suba, sabe? E é um desrespeito com o entregador você esperar que ele suba, né? Por quê? Porque ele está ali com o tempo contado, fazendo entregas dele. Se ele vai ter que entrar num prédio que ele nunca viu na vida, nem sabe onde é que é o apartamento. Às vezes o andar tem vários apartamentos, nem sempre é numerado. Não vai demorar mais para ele, é um desrespeito para ele que está lutando e suando para ganhar a sua vida e vai tornar a espera de todo mundo por sua comida muito mais longa, né? Não tem o menor cabimento esperar que o entregador suba até o apartamento. O correto é deixar na portaria mesmo, e o morador ele fica esperando ali, recebe a comida e pronto. É muito mais rápido, funciona muito melhor. Eu não consigo entender o que aconteceu que no Rio de Janeiro se estabeleceu meio que esse outro costume da expectativa que o entregador suba, sabe? E não só no Rio de Janeiro, né, Joel? A gente vê em muitos lugares do Brasil que as pessoas têm esse costume.